Eba! Pessoal chegando pro nosso chá da tarde. Nesse sábado, que delícia! Bem-vindos. Eba, nossa convidada chegou, que delícia! Guardando. Eita, que delícia! Olá, tudo bem? Tudo e você? Amor, eu tô sem, Tudo bem. sem o fone, tá me ouvindo? É melhor colocar? Não, tá bom. Você tá me ouvindo bem? Tá super bem. Ah, então eu vou ficar sem. Qualquer coisa a gente se Tá, aqui eu tô. ajeita. É porque aqui tem muito barulho, aí eu prefiro ficar de fone. Tá bom. Ai, que delícia, muito obrigada. Eu preparei um chá Ah, vim junto com pra você. gente tomar junto. Vamos brindar, né? Sim, tem A que essa tarde de brindar. sábado. Um brinde. Um brinde. Ah, é? Que delícia. É. E Levei um aí? susto. Levei um susto. Sempre, né? Sempre. Mas é bom, né, esse espírito. Porque, na verdade, ele É, traz vida dentro da gente, né? Traz esse que gostoso, né? Algo novo. Então, às vezes o foi. susto que dá medo e paralisa, ele pode levar também, né? Para algo, uau, que delícia. É, mas foi só um susto mesmo. O medo eu não senti. Acho que na fase que eu tô, o experimentar é mais atraente do que o. Como eu brinco, né? As cadeirinhas do experimentar são melhores do que a cadeirinha do medo, né? E aí, quando você arrisca, quando você tenta algo diferente, quando você sai daquilo que você acha que é o que você, até onde você pode ir e vai para outro lugar, aí você redescobre, né? Não existe o limite, né? Existe o lugar, a hora e aquilo que você vai transformar ali, né? Então, é isso que vai. Ai, É mais ou menos isso que aconteceu, assim. que delícia. Amor, a sua imagem ela tá bem embaçadinha para mim. A minha tá boa para você? Oh, a voz tá ruim? Deixa eu tirar aqui o meu. Não, não, não a voz, a imagem. Não, tá boa. Tá bem, assim. Não ficou ruim, não. A minha para Será que a minha. você? Tá ótima. Então, mas a sua tá dando uma, fica meio quadriculado assim. É que pra mim tá ok, é minha. Pra mim tá parecendo ok, eu tô com acesso, tá certinho. Quer sair e Ah, entrar de novo? eu não sei. Eu nunca sei se essas coisas resolvem de sair e entrar de novo, eu nunca sei. É, mas ela continua embaçadinha para mim. Interessante. Quer É, experimentar, então? Sair, pode voltar? ser, pode ser, pode Vai lá, ser. então. Eu te espero. Tá. Só aguardar que a nossa convidada, eu não sei se para vocês, mas para mim estava bem embaçadinha a imagem dela. E ela é tão linda, né? Para se mostrar aqui pra gente. Uma pele de pêssego maravilhosa, essa menina. Vamos aguardar. Aí.
Ela é muito linda, Carla, nossa. Foi. Aí, Aí, eu tô falando aqui que você é tão linda, a sua pele, né? Esse pêssego, que a gente não ah, pode perder isso. e o agradecimento vai pro ácido hialurônico. Que linda. Bom, amada, obrigada, né, mais uma vez por aceitar esse convite. E Obrigada estava a eu. pensando agora, né, antes de entrar, eu falei, gente, que coisa mais inovadora e deliciosa para mim, assim, porque a gente poderia estar conversando num vídeo de WhatsApp que não precisaria estar aqui. Mas aí eu falei, olha Sim. só, né? Como nós somos amorosas, porque a gente vai compartilhar, né, esse nosso saber, esse nosso conhecimento com outras queridas também, né? Então, isso também é um ato de amor, eu sinto, Carol, sabe? Me veio uma coisa boa, assim, gostosa, sabe, de estar contribuindo, né, com as pessoas afins, com aquilo que Ah, a gente vai, né, tá conversando aqui. é uma coisa que eu tenho refletido bastante essa semana, né? Eu até comentei com você essa semana. Eu estava estudando algumas coisas e aí eu ouvi a frase, né? Como a gente pode ser útil, né? Como a gente pode servir, né? Transformar, né? E o útil que veio para mim foi desse lugar, assim, de como você pode transformar algo, como você pode entrar ali e mudar as coisas, né? Essa semana isso ficou como uma grande lição, ficou como um grande marco, assim. E na hora que você falou comigo, eu tava aqui numa experiência, vamos chamar assim, né? E eu tava refletindo muito sobre algumas coisas e foi muito engraçado a conexão, né? Foi o que eu te falei. O fato de estar aqui, mas olhar para fora, né, e me colocar ali, de repente criou uma situação e super bacana, onde eu pudesse também transbordar um pouquinho daquilo que tem. Não sei, de repente. Dizem que a gente inspira sem nem saber que está inspirando, então tá bom, né? É. E, e eu sinto assim, né, mediante o que eu falei, né, é que é tão boa essa descoberta de, sabe, Carol, de perceber que o que eu sinto, né, o que eu percebo em mim, isso também reverbera em outras pessoas, e de repente, com essa simples conversa, né, isso pode reverberar num sentido assim, trazer uma clareza, né, de trazer alguma cura, alguma coisa que a pessoa tá lá e fala, putz, eu não tinha sacado isso, e olha, é isso, né? Então, esse simples, né? Que acaba levando algo e muito profundo. Eu gosto muito dessa história do simples e profundo, né? Para mim isso tem uma leveza e uma sutileza que cai bem aqui, é bem, sabe, me aconchega, assim, dá um colo gostoso no meu corpo, né? Então eu sinto que é esse o momento. E é algo que tem base, né, no amor, no respeito, ele vem desse lugar, né? Quando eu penso nisso, quando eu penso no fato de você. Quando você se abre, na verdade, né, Ela? Quando você abre para isso, parece que te é permitido. Sempre foi, na verdade, né? Mas a gente acaba reconhecendo o que é permitido, né? E, e é de um lugar que você não faz ideia nem da sua força, né? Da sua abertura para transformar. Eu acho que nem é transformar, eu acho que é transmutar, né? Porque quando você sai desse lugar onde você está olhando só para um pontinho, só para um. Às vezes até concentrado em algo que te desgasta, que subtrai de você, né? E você passa a mudar um pouquinho assim, a sua visão. Como foi para mim ouvir, né? Como você pode ser útil. E aquilo foi como se eu tivesse mergulhado num oceano infinito. E foi muito forte. Eu até falei para você já essa semana. Foi muito intenso, assim, porque
aconteceu num curso e no momento em que eu estou descobrindo outras coisas, né? E me descobrindo no meio disso tudo. E, e aí eu comecei a questionar, né? Qual é o meu papel? Isso sustenta o quê? O que eu tô levando, né? E aí quando você questiona e você levanta a cabeça ali do seu questionamento, você vê essa amplitude, né? É onde você começa a entender e aceitar que o infinito, né? Essa abundância que você reconhece, ela nunca esteve fora. Ela sempre esteve dentro, né? E aí esse mergulho começa a vir misturado com uma série de outras coisas, de outras vivências, de experiências. Eu te falei que no momento eu tô cheia de lembranças de coisas muito doces, coisas assim, que foram de grande importância, que fazem parte de quem eu sou hoje. E recordar isso desse jeito é uma cura, né? Você se liberta de tanto peso e olha para quem você foi com carinho, né? Com respeito pela sua própria história. Então, a partir do momento que eu tive a aula e eu ouvi isso, essa semana eu mergulhei Mudou a chave, né? Muda a chave, Sim, foi. E aí, literalmente. e aí você começa a vislumbrar outras coisas, outras oportunidades que você se dá, né? E eu fiquei pensando muito o quanto eu não permitia, o quanto a gente. E é coisa simples, né? Coisa boba, né? Coisa como sentar para ler um livro que você realmente gosta, assistir um filme que você realmente queira, que te faz te dá prazer, né? Que soma com quem você é, né? E dividir algo com alguém, uma conquista, um choro, uma alegria, enfim. E aí você começa a ver, não vou falar porque fulano vai me julgar, eu não vou fazer porque eu tenho que produzir. Eu tenho uma coisa, eu te falei essa semana, eu tava muito assim, vou fazer tal coisa. Vou, sei lá, vou produzir uma arte, vou fazer uma pintura. E aí eu, ao mesmo tempo, eu ficava contrabalanceando com o que eu estava produzindo, né? Putz, mas eu não vou produzir o que eu me propus, eu não vou cumprir um plano, eu não vou seguir, eu não vou fazer. E eu experimentei essa semana ser útil a mim, estar ao meu serviço. Né? Então, me presenteei com esse momento. E foi gostoso, tá sendo gostoso, assim, tá sendo bom. Que linda. E aí, né, vem dentro também do que a gente tem conversado, né, do que é esse feminino sagrado. Porque às vezes a gente fala no sagrado e pode soar, né, ou ressoar uma religiosidade, né, um sagrado religioso. E não é desse lugar que se fala, quando A cita primeira vez esse que você feminino. falou para mim, eu achei que você estava refletindo algo sobre alguma religião, alguma coisa assim, né? E aí eu falei, meu, da onde vem isso? E sempre que você fala sobre isso para mim, é como se algo que estivesse dormindo dentro de mim acorda e fala, olha, eu tô me chamando. E eu recebo isso como um chamado. Mas a ideia de estar vinculado a algo, quando a gente fala sagrado, né, de estar vinculado a um Deus, a uma seita, a uma religião, alguma coisa assim, ao mesmo tempo que eu senti o convite, me deixava em dúvida. Por que eu tenho que ir para esse lugar? Né? O que tem lá que, que transforma, que muda, o que faz acontecer ali? E aí você me explicou inúmeras vezes, eu e as minhas 755 trilhões de perguntas sobre o sagrado, e eu esse mergulho dentro de você faz com que as coisas venham até você, você não precisa buscá-las, né? Eu nunca acreditei, mas a pessoa fala que vem até você, mas não vai vir. Veio. E aí me chegou um livro, e o livro é a ilustração daquilo que você fala, que você me explicou. E ele tem algumas experiências de algumas mulheres que vivenciaram isso que eu estou vivendo agora, que é esse encontro com o sagrado. E foi ali que eu comecei a identificar o meu.
E não é só, não é um sagrado que está ligado a realmente algo, né? É o que está dentro de você, né? Quem é você? Qual é o seu propósito? O que você faz com o seu destino, com o seu caminho? E o quanto você se ama nesse percurso e se respeita. Então, quando eu entro eu encontro esse sagrado, né? Esse feminino de mãos dadas ali, me convidando, é isso que hoje eu reconheço, assim. E tem sido algo muito intenso, assim, muito transformador, assim, e eu não sei nem se é transformador, às vezes eu acho que eu só estou ressignificando algumas coisas, sabe, assim, elas estavam, Aham. né? Elas não é que não estavam, né, e elas estão ali, e, e agora é minha vez. Que delícia! Acho que Carol, é isso. e quando você fala disso, né, tá, de me amar, de me olhar, enfim, né, aí para a pessoa que está ainda no julgamento sobre ela ou ele, né, na pessoa que fica se apontando, se cobrando, né, naquele juízo interno, como que isso pode chegar através de você, assim, de um jeito mais traduzível, compreensível, mais palpável, talvez? Olha, Eva, eu ainda estou nesse processo, né? Mas uma das coisas que vem para mim de pergunta quando eu reflito e estudo, que é uma coisa que eu tenho estudado muito agora, é, o que eu faço com esse julgar, né? Da onde ele vem, se ele chega, se ele realmente me importa, isso é um trabalho, não dá certo todo dia, né? Tem dia que dá certo, tem dia que não dá, esse é o processo, né, de evolução. Mas eu tinha muito receio do que iriam falar, né? Da onde isso estava vindo e o que ia falar. Se era sobre a minha inteligência, se era sobre a minha roupa, se era sobre o meu corpo, se era sobre um posicionamento, e principalmente para a mulher, né? Porque se você é um pouco mais dura na sua fala, você está de TPM, né? Se você não pode, você não tem direito a estar um dia de mau humor, porque você é alguma coisa, você tem sempre uma etiqueta, né? Então a gente já está estigmatizada, carregando uma bandeirinha que nem a gente sabe de onde ela veio. Só entregaram pra gente e falaram, vai lá, Carol, leva, né? Eu tinha muito sobre isso, né? E o porquê que isso me assustava. E eu acho que o que eu posso, que funcionou para mim foi mergulhar nisso, ir lá e entender é, o quanto isso significava. E conforme eu fui fazendo o movimento, a coisa foi ficando sem importância. Ela vai sumindo, é a areia que corre entre os dedos, sabe? E, e é lógico que você tem vergonha, você tem culpa, você tem vontade, você tem desejo, e tudo isso dá medo. É parte do processo, né? E igual raiva, quando alguém te fala alguma coisa que você não gosta, né? Mas eu comecei a questionar por que aquilo me atinge e como me atinge. E outra coisa que é uma reflexão que está viva agora, que eu tenho trabalhado, é o julgar não é ruim, né? O julgar, ele vem de um lugar que pode te permitir inovar, que pode te permitir persistir na que você acredita. Duas coisas aqui. A nossa disposição em nos conhecer, que autoconhecimento é a chave, né? Eu acho que quanto mais você olha para você, mais você entende o mundo e qual é o seu lugar nele, né? E, e se abrir para se questionar livremente. Então, a partir do momento que eu olho para mim e questiono as minhas ações, eu mesmo, né? Não considerando os outros, mas recordando aquele momento que vem, eu falei aquilo, puxa, eu falei aquilo. Onde eu estava quando eu falei aquilo? Eu estava presente naquele momento com aquela pessoa? Eu estava experimentando aquilo era real? E muitas vezes eu vi que não,
que era algo que estava só aqui passando e eu peguei para mim, né? E aí você começa a perceber essas diferenças. O que eu fiz e o que eu faço hoje é me experimentar nesse processo e me permitir. E, eu venho de uma fala, eu venho de um lugar de fala que ele é forte, né? Ele é intenso, né? Eu sou a mulher que sempre ouviu: ih, tá nervosona, olha, ela é assim, ela é bravona. E para mim isso sempre foi um peso, né? E quando isso entrava em mim, trazia uma afirmação, né? Então parecia, Eva, que eu tinha que persistir naquilo, que eu tinha que continuar naquele lugar, né? E quando eu comecei a mergulhar nisso e entender os meus sagrados, aí a coisa mudou de figura, né? Porque não tem problema ser assim, né? E eu posso ser o que eu quiser, eu posso ser multifacetada aqui, tudo me é permitido, né? E como eu vou usar isso é meu. E se as pessoas não estão, eu não estou invadindo, não estou desrespeitando ninguém, as pessoas não estão entendendo, aceitando, não sou eu que posso mudar isso, cabe a elas, né? E aí isso foi entrando com naturalidade em mim e eu fui reconhecendo São, que são essas escolhas, forças não né, precisam. Carol, de ambas as partes, né? É, Tanto a sua de ir para esse lugar, como do outro também de, ok, né? O que ele quiser fazer tudo com bem. isso, ele tem liberdade para E, escolher, assim como você. e eu, quando vou revivendo isso, vou vendo, sentindo tudo isso, né? Eu vou para esse lugar do o quanto isso me faz bem, sabe? Eu tô feliz sendo assim. Então, eu vou mudar porque eu vi que eu sou brava. É isso que fica, né? Quando eu sou mais enfática, quando eu tenho. Isso, por exemplo, isso acontece sempre no trabalho, né? Quando você tem que ser mais enfática, quando você tem que defender aquilo que você está fazendo, apresentar, vender aquilo. E você se impõe, né? Aí aquilo entra. Nossa, não, né? O cara tava falando do mesmo jeito do meu lado aqui, só porque eu falei tem um outro peso, né? E aí sempre vinha, era automático, né? Ai, preciso mudar meu jeito de falar, preciso melhorar e preciso tudo. Mas o que eu comuniquei estava adequado, a linguagem estava correta, o meu tom, a minha expressão, como eu fiz, estava correto? Ou eu estou mudando isso porque eu senti que de alguma forma isso incomoda e o incômodo me constrange. E aí eu fui para esse lado. Por que isso está me constrangindo, né? E quando eu fui para esse lado, eu me deparei com o meu com a minha feminilidade, com as coisas que estavam aqui que não estavam ativas, né? E aí você começa a mudar de lugar. Não é que você fala que não é um docinho, que não é uma florzinha e tá tudo bem. Não. Você tem uma força que vem de um outro lugar, né? Que vem de um lugar mais, não sei, mais delicado e intenso tanto quanto, mas muito mais delicado. Ele tem ele é mais vívido, né? Ele tem uma outra luz. E aí você se apodera daquilo e você começa a trocar. Então, eu acho que a ideia é se experimentar, né? É se permitir. E é o que eu tenho feito, assim. E tem um monte de coisa que eu faço que eu não gosto, assim, sabe? Ai, isso eu não quero. Ai, isso não vou por esse caminho, né? E tem outras que não, que eu realmente me apaixono por quem eu tô me tornando, ou melhor, né? Por quem eu realmente sou. E aí eu só vou, assim, e eu experimento. E com isso eu entendo que eu tenho optado pela cadeira do novo e não pela cadeirinha do medo, que paralisa, que tudo, né? E na verdade eu não precisei de coragem. O que eu precisei foi me ouvir. Então, é tirar a atenção de fora e trazer para dentro. Então, quando eu fiz esse movimento, que é um movimento que demora muito tempo, que exige de você, pelo menos para mim, na minha experiência, né? Eu fui para esse lugar e eu vou todos os dias.
E aí eu vou me experimentando. Tem dias que eu saio com raiva, tem dias que eu saio, yes, deu certo. E a gente vai se experimentando. E aí, né, o que eu vejo, né, Carol, é aquela história que a gente sempre conversa, que a consciência ela é um músculo, e aí exige um fortalecimento como qualquer outro músculo, então é um treino diário, né, referente aquele propósito, enfim. E é bem interessante de você ouvir isso de você, porque quem ouve você falar aqui que não te conhece vai falar, ah, ela deve ser uma menininha assim, toda... E você, né, atua num lugar, né, com muitos homens, pessoas muito poderosas, então se você precisa chamar uma força ali, né? E aí é desse lugar que você vem visitar esse outro lugar. Para mim é lindo isso, sabe? Esse pragmatismo, né? E aí vem para cá e consegue toda a força que precisa botar lá, vem para cá. Então é maravilhoso. Para mim, né? Eu falo, uau, que transformação, né? Então É, só para que as pessoas e, fiquem cientes disso, né? e vindo desse lugar, exemplificando isso, Eva, acho que o que vale é deixar um pouco da experiência, né? Experiência e naquilo que eu vivenciei. O ambiente que eu sempre trabalhei, ele sempre foi um ambiente que favoreceu a presença masculina, né? Então, a presença masculina nesse ambiente, ela sempre foi muito forte, né? E, e para mim, era um processo, né? Estar ali, né? Mas eu nunca fiz tudo o que eu fiz pensando, eu sou mulher, eu vou lá botar meu nome e vai acontecer desse jeito. Não, eu só fiz porque o meu objetivo sempre foi entrar ali e fazer um grande trabalho e conquistar o meu espaço. Porque eu sempre falo para você, se você me der a missão, pode considerar cumprida, porque eu vou cumpri-la, isso é ponto. E esse movimento de eu vou cumprir e vou fazer, a briga era com cachorro grande, não era gente pequena. Não foi fácil, foram momentos extremamente difíceis. Assédio, e assédio mesmo moral, assim, não, com relação à competição entre homem e mulher, entre mulher e mulher, eu vivenciei muitas experiências negativas nesse sentido, né? E durante muito tempo eu não fui capaz de entender isso. Não fui. Né? E eu experimentei mergulhos em coisas, em competições que me fizeram criar uma casquinha, sabe? Que colocaram ali não sei, funciona meio como proteção, né? Para que você fique mais duro, mais seco, né? E a mudança, entrar no... Isso eu vinha de uma área extremamente operacional. E sair dessa área operacional e ir para uma área consultiva, estratégica, faz com que você tenha que se impor. Porque aqui os cachorros não mordem, eles tiram você do jogo. Né? E aí é aí que está a sua força, é aí que está o olhar para dentro. E desde que eu vim para essa etapa, eu sempre ouvi, e aí a coisa começou a fazer sentido para mim, o quanto eu era forte. Né? E o forte me tirava do feminino. Né? Então, na minha cabeça, ele fazia isso. Ele me separava, né? E quando a pessoa me falava que era forte, me envaidecia. Se alguém chegasse para mim e falasse assim, como você é meiga, tirava, subtraía. Então, olha o lugar onde eu estava, né? E aos poucos, o meu movimento, com a experiência desse forte, desse intenso, os caminhos foram se abrindo e me mostrando outras possibilidades, né? Então, muitas vezes algo que eu estava fazendo ou falando, e isso começou muito com a comunicação não violenta, Eva. Isso me ajudou muito. Uma ferramenta, assim, devia ser ensinado na escola, devia ser assim, aula, em vez de aprender fórmula de Bhaskara, que eu nunca usei até hoje, tô com 37 anos, não usei até agora.
Então, devia ser isso que deviam ser dado no lugar, por exemplo, da fórmula de Bhaskara. Não desmerecer meus professores de matemática, muito menos os matemáticos. Mas seria de grande utilidade usar essa ferramenta e entender quem eu era ali, me fez eu acho que eu não dei um passo para trás, não, Eva. Eu só parei e pensei. E comecei a ficar viva no momento que eu tava. E aí, você desperta um monte de sentimento. Você fica com raiva, você fica triste, você fica enjoado. Você quer mandar todo mundo para aquele lugar. E aí você fala, pô, não sou eu não vou ficar aqui, eu vou mudar. E aí eu mudei de emprego. E eu fui para o mesmo ambiente, tão forte quanto. Eu acho que hoje eu estou num ambiente muito mais concorrido, vamos chamar assim, né? Tem mais competição que o outro. Né? Então eu fui para um lugar mais pesado, de alguma forma. E esse movimento, esse sentimento de que era só mudar que resolvia, não funcionou. Mudar o fora, né? Mudar o fora que resolvia, né? Toda vez que eu mudei fora, não deu certo. Então, o cara que fala grosso continua falando grosso. A mulher que não coopera, não respeita, não é parceira, continua não sendo. E foi aí, quando eu cheguei lá no meu fundinho do poço, que eu falei assim, cara, eu não mudei. Né? E foi um insight. Eu não lembro o que eu tava fazendo, ou o que eu tava vendo. E eu falei assim, cara, tá dentro, não tá fora, Carol, você tá fazendo errado. E aquilo me deu uma sensação de pânico. Parecia que assim, eu tava dirigindo e eu tava olhando pro GPS e me achando massa. De repente, pum, acabou a bateria. Eu falei, e agora? Pra onde eu vou? Quem sou? Como vou? Né? E eu não sabia o que fazer. E aí eu tinha algumas ferramentas na mão, uma delas era a comunicação não violenta e um monte de coisa despertando em mim, um monte, né? Tipo, o gigante acordou, ele acordou e a gigante. E aí ela resolveu varrer a casa, tirar a teia de aranha e colocar tudo pra fora. E foi um movimento que eu comecei a fazer. Então, as pessoas até falam, eu falei pra você esses dias, você não vai falar nada, Carol? Não. Então eu comecei a me limitar aos meus papéis. Né? Então, assim, se me abre uma oportunidade, eu não falo, vou. Não. Como é que eu tô? O que eu tenho aqui dentro? E aí eu olho pra mim aqui dentro primeiro, né? Ah, Carol, como é que você olha? Eu sinto, eu já conversei uma vez com você sobre a meditação. Meditação, ela faz... não tô enxergando algo, eu vou meditar e aí... quando você sai da meditação, você sai com a ideia? Eu acho que não, né? Aí também não é assim, não é uma pílula que você toma, 20 minutos depois faz efeito, mas é o processo. E aí você vai entrando em contato com você. E a meditação, ela te aproxima de quem você realmente é, do seu vital. E no meu vital tá o meu feminino, né? Que é uma dos meus sagrados. Então, cada vez que eu vou lá pra dentro, e confesso que eu tenho ido menos, porque as coisas têm ficado muito intensas, as mudanças principalmente, eu encontro isso. E quando eu encontro, eu vou lá dentro com a pergunta e eu volto. Muitas vezes não com a resposta, porque não tem certo e errado, mas tem o experimentar, e foi isso que eu tô aprendendo, eu experimento. Então, o silêncio, para mim, que sou geminiana, que falar é um ato praticamente nato da minha natureza, o silêncio começou a me permitir coisas diferentes, assim, né? E as pessoas, eu testei isso primeiro no meu trabalho, né? Então, você não vai falar nada? Não. Mas, Carol, por exemplo, tinham coisas assim, eu já também te contei isso. Alguém falava assim, ai, nossa, a lâmpada queimou. Nem era comigo. Lá do outro lado da sala. Ai, nossa, a lâmpada queimou. Aí vamos arrumar, vamos juntar todo mundo, vamos lá. E já criava um plano de ação, e já criava, e já fazia, e liderava todo mundo, e queria... E, cara, ninguém falou comigo. E aí eu comecei a prestar atenção. Estão falando comigo? Da onde vem? Aí isso aí também tem a ver com ir para o nosso lugar, né, Carol? Que a gente fala na constelação, né?
exato. E eu não estava no lugar, eu não estava no lugar de filha, eu não estava no lugar de colaboradora que eu sou dentro daquela companhia. Eu não estava no lugar de líder quando eu tinha que ser líder. Então eu comecei, eu estava perdida. E aí eu comecei muito, eu falo que é engraçado, porque eu já aprendi que difícil não existe, a gente só precisa ir tentando e fazendo coisas diferentes, né? E quando eu fui olhar para mim, fui questionar quem eu sou, aonde eu estava e o que eu estava construindo ali, né? E quando eu falo aonde eu estava, eu não estou falando do meu trabalho, eu estou falando da minha vida, né? Aí eu falei, cara, eu não estou no lugar. Eu não estou no lugar de irmã, eu não estou no lugar de filha, eu não estou no lugar de mulher, eu não estou no lugar feminino, eu não estava. E aí eu falei, tá, eu não tô, beleza. Como sempre, e é uma das coisas que eu faço no meu trabalho, a primeira coisa que a gente faz é criar um plano de ação, né? Eu não sabia como, eu busquei ajuda, eu busquei orientação, e eu me permiti. E o mais difícil não foi buscar ajuda, não foi buscar orientação. Porque a ajuda e a orientação, elas estão ali o tempo todo, ó, fazendo assim pra você. O mais difícil foi me permitir o mais difícil foi me permitir ser ajudada naquele momento, ser orientada, né? E aí, quando você entra nesse lugar, aí você fala... Eu não sei, a sensação que eu tive foi que o peso que eu colocava nas minhas costas era uma bagagem não necessária, sabe? Eu tava pagando o excesso de bagagem na minha caminhada. Sem necessidade, sem necessidade. E Eva, eu tinha também muito assim, uma necessidade de acertar. Tem alguém perguntando aí como aprender a falar não no ambiente de trabalho. A primeira coisa é você falar não para você, né? Ou sim para você, né, Carol? Ou sim para sim você. No meu caso, eu tô falando. E no meu caso eu tenho falado muito sim para mim. E como funciona? Como funcionou, né? É o que você tá com vontade, sabe? É uma coisa que eu falava muito com a Eva, era sobre não fazer nada. É uma necessidade de duas coisas: perfeição e produtividade. Que na verdade a minha necessidade era de estar ocupada all time. Então, o tempo todo ficar ocupada, estar fazendo alguma coisa. Ler um livro, assistir um filme, falar com alguém, e no trabalho as coisas você começa a buscar. Aí você não trabalha, você vira um buscador. Né? E dependendo de onde você está, em que nível você está, nessa sua etapa, nessa sua jornada de carreira, isso pode ser um problema. Porque o cara que é buscador, ele não é um cara estrategista, ele não é um cara, não é uma mulher, né? Não é uma pessoa que sabe se colocar. Ele executa. E o parabéns o supre. E então a pessoa nem você faz um negócio que nem era seu, né? E a pessoa vai te gostar pra você dizer, uau, eu sou foda, né? Eu faço isso. E não é, você começa a ver que você uma hora que isso não te alimenta, isso não entra. No começo, fulano gosta de mim, fulano aperta minha mão, você tá saindo com o pessoal do trabalho, sei lá, com o grupo. Mas isso começa a perder o sentido, né? E aí você começa a se frustrar, e você começa a ficar com sentimentos não legais sobre aquele grupo. E aí quando você vira o jogo, você olha para você e você começa a se permitir coisas, né? Hoje eu até falei, hoje quando a Eva me falou, eu falei para ela, eu tava me experimentando vivenciar aqui na minha casa, do meu jeito, uma experiência diferente. Eu tava montando aqui algumas coisas. Eu falei, ai, Evinha, chegou na hora que eu tava executando uma mudança minha interior. E aí eu só me permitia. E na hora que eu fiz isso, veio o sentimento. Mas se você não sentar lá e não trabalhar, esse projeto vai ficar parado. Mas aí eu falava pra mim assim, é uma conversa interna. Pô, hoje é sábado, domingo,
o projeto fica parado, porque a empresa não trabalha, então eu não vou trabalhar, eu vou me organizar, durante a semana então eu não fui produtiva, então eu começo a analisar dentro dos meus tempos, dentro dos lugares onde eu estou inserida, como fazer. E aí, isso é o que a Eva está falando, que é o sim, né? Então, hoje eu disse sim pra mim, aí eu vim aqui, fiz as minhas coisas, organizei as coisas que eu queria, do meu jeito, no meu tempo, com a música que eu queria ouvir, do jeito que eu queria fazer, e aí eu me permiti, eu disse sim para algo que era importante para mim ali. E automaticamente eu disse não para outra coisa, né? Para aquilo que estava me subtraindo. Então, primeiro é conhecer aquilo que soma, para você experimentar essas coisas, né? E aos poucos ir se desprendendo, ir se soltando, e vivenciando isso, que é algo bem prazeroso, assim. Né? E o que eu percebo, né, quando nós não temos essa dificuldade em dizer sim para nós, né, Carol, para as nossas questões, nós nem sabemos, na verdade, que é que esse ser infinito ele quer, né? A gente tá tão perdido, tão identificado com outras coisas que você fala, tá, mas eu vou falar assim para quê? Eu nem sei onde eu tô, igual você falou no início lá. Nossa, e agora, né? Despertou, e o que eu faço com isso? Então, também, né, essa amorosidade e essa leveza em perceber esse caminho, né? Em perceber esse movimento, falar, ok, né? Agora eu te vejo, eu te acolho, vem cá, né? Vamos conversar, vou te dar cola, enfim, né? Também tem esse lugar amoroso, né? É, e tem uma coisa muito engraçada que eu tenho, que para mim é engraçado, porque é novo, assim, então é uma experiência divertida. Mas desse lugar onde, só para deixar claro para todo mundo, eu também não encontrei esse meu grande propósito, eu estou experimentando as coisas, isso é um processo, né? Não é um dia eu vou fazer assim, desse jeito, não tem receita, cada um é de um jeito, né? E que eu mais gosto no sagrado, e nessa questão do feminino e do sagrado, é justamente isso, cada um é de um jeito. Não é igual para todo mundo, as experiências são completamente diferentes, né? E a única coisa em comum é se experimentar, é se permitir, né? Tudo aquilo que está chegando te conforta, te leva para esse lugar de aconchego. E uma das coisas que me aproxima disso é falar comigo. Então, eu vou conversar comigo. E eu sempre vi, minha irmã é uma pessoa que fala o tempo todo com ela mesma. Se você passar pra ela, tá dando um pro outro, e tá falando com ela e conversando com ela. Né? E eu olhava aquilo e eu falo, mas gente, de onde vem isso? Como é que funciona isso, né? E foi uma coisa que é legal, que mal ela, não sei se ela sabe ou não, mas o quanto que ela tá construindo dentro dela com esse processo, porque o fato de conversar comigo, de parar na frente de um espelho, olhar, admirar quem eu sou em essência, eu não estou falando de aparência física, corpo, nada disso, eu estou falando de quem você é na sua essência, né? E quando você olha para isso e você aceita, você diz sim para quem você é, aí começa a acontecer. E aí, poxa, hoje eu quero experimentar o quê, né? Então, eu vou experimentar um tipo de leitura diferente. E não são grandes movimentos, né? Não é algo assim, eu vou mudar de casa, eu vou mudar de país. Não, são coisas assim. Às vezes é se perceber, né? Às vezes é se perceber numa simples sede, eu tô com sede, então eu vou lá e eu me digo sim, eu vou tomar água na hora que eu tô com sede, e não assim, daqui a pouco eu vou. Simples assim. Ah, eu vou dar de fazer xixi. Eu vou lá e faço, eu não fico segurando. Então, quando você fala do simples, para mim é esse orgânico, fisiológico, isso sabe? funciona, porque esse exemplo do xixi é o máximo. Quem me conhece, ela comigo, sabe que eu sou igual cachorro. Todo lugar que eu vou, eu faço um xixi. Se eu não fizer, acho que é porque eu não gostei do lugar. E aí, eu tinha uma... É o marco. Aí, eu tinha uma coisa muito... eu tinha uma coisa muito receosa de, por exemplo, você tá
sei lá, numa reunião de trabalho e falar, ai, licença, preciso fazer um xixi, né? E você começa a desrespeitar o seu corpo, né? E aí o corpo grita, aí o corpo te mostra coisas de um jeito que não é feliz, que não é saudável, não é gostoso. E o meu processo com o meu corpo é novo, né? Então eu tô ouvindo ele ainda, tô aprendendo, entendendo ele, né? Mas eu estou prestando atenção. E eu comecei a fazer isso no trabalho. Lógico que agora a gente tá de quarentena, né? Não dá pra fazer. Quer dizer, eu ainda faço. Mas se eu tô numa reunião, eu estou com vontade de ir no banheiro, eu falo, com licença, preciso me ausentar uns minutos. E eu vou, simplesmente eu vou. E aí a pessoa... Aí é lógico, tudo se pondera, né? Não tô dizendo que eu tô no meio de uma discussão grande, com um cara importante, eu largo tudo na mão, jogo pra cima, porque eu quero fazer xixi. Ela tá dando Já umas caídas caí. para mim, para vocês também, gente. Pra mim não, Evinha. Pra mim tá funcionando. Não sei se pro pessoal tá funcionando aí. Caídas aí. Ai, agora a imagem tá ótima. É? Ah, então tudo bem. E aí eu comecei a respeitar esse momento. Então, tipo, eu tava fazendo alguma coisa. E eu tava no trabalho, eu tava conversando com alguém. Eu preciso. Espera um minutinho, eu já venho. Você precisa falar, vou ao banheiro fazer xixi, né? Tem hora que eu falo, porque a pessoa para de falar, né? Ai, não, mas espera mais um pouquinho. Eu falo, não, faz xixi, gente. E aí você para. Quando você começa a parar e quando você começa a prestar atenção nisso, aí você começa a abrir o diálogo e o seu corpo fala. Né? E é a coisa mais real que eu tenho aprendido. Eu tenho contado várias experiências para Eva e são realmente muito intensas, né? E aí você começa a se perceber. É igual sentar para comer, né? Você tá comendo algo que te agride, você tá sentindo que te agride e você persiste, né? Em vez de você mudar e experimentar coisas novas. Eu tenho feito, essa semana foi um exercício. Essa semana eu fiz coisas diferentes, eu realmente ressignifiquei alguns momentos em relação àquilo que eu senti que estava me agredindo. E foi completamente diferente a reação do corpo, até a reação da sua mente, né? E você começa a entender aonde está esse equilíbrio. Tem várias formas, né? Uma das formas é você conversar, dialogar com o seu eu, assim. E isso funciona super para mim, assim. Tem sido algo transformador. Eu acho que ninguém vai sair igual entrou na quarentena, eu acho, né? Mas eu tô feliz com como eu tô saindo, assim. Se Deus quiser, eu tô bem feliz com como eu tô saindo e com quem eu encontrei, né? E as coisas que eu tô ressignificando. E é engraçado, Evan. Você faz isso e algumas pessoas se movimentam em volta de você, né? Então, algumas se afastam, outras se aproximam, né? E aí você começa a entender algumas coisas, né? O que você sente falta, o que te preenche, o que te sobrecarrega, né? O que sombra, o que subtrai. E esse movimento é muito, muito intenso se você tiver presente, né, com você, assim, se você tiver vivendo realmente aquele momento. E é uma das coisas que eu tenho tentado fazer. Não consigo toda hora. Já vou avisando. Então, tem dia que dá errado Somos mesmo, humanos. né? E os dias que dão errado, eu ficava mal. E aí eu falava assim, ai meu Deus, e agora? Pra onde vou? Quem sou? E eu tava falando isso, nem lembro com quem essa semana. O melhor do dia é que ele acaba e tem o amanhã. Né? E tem a noite, que a noite é uma outra possibilidade. Foi com você, eu acho que eu falei com você. Eu acho que eu falei com a minha irmã também isso. E como tem o dia de amanhã, por que não amanhã, né? E aí eu comecei, e das frases que eu carrego agora comigo é o que mais é possível, né? Então, é possível tentar amanhã, então a gente só tenta amanhã. E aí você vai fazendo. De repente você tem até uma ideia melhor, tem uma visão
melhor da coisa e você vai mudando, vai caminhando para algo diferente, né? E o legal é que você não está caminhando para fora. Você está andando aqui na sua trilha, né? No seu interior, né? Isso Mas é esse muito caminho, bacana. só um parênteses, esse caminho, né, interno, ele vai reverberar fora. É como uma flor, né? O cheiro vai exalar, não tem como. Mas o trabalho é dentro, né? É, Fechei o parênteses. e é pesado, o trabalho é pesado, porque é fácil olhar para o outro, né? E falar, pô, mas fulano tivesse feito isso, tinha dado certo e tal, né? Vai lá colocar o sapatinho dele para ver onde aperta, né? E, e, e caminhar nessa jornada é pesado, assim, né? Porque a gente não tem um dia só de história, né? A gente é praticamente uma biblioteca inteira, se a gente fosse pensar aí em livros, capítulos e tudo, nós seríamos nem Na mais que uma verdade, é biblioteca. uma, o caminho eu sinto assim que é desafiador, trabalhoso, mas é uma desconstrução, né, Carol? Que a gente vai lá, reolha o que aconteceu, ressignifica, né? Reescolhe sobre aquilo e faz de uma outra maneira, né? Mas isso dá trabalho. Sim. E quem quer, né? De repente, a pessoa quer uma pílula mágica. Ah, você não tem uma pílula que eu tomo 2 vezes ao dia e faz o milagre? Não tem, Então, eu gente, eu digo, sou farmacêutica, não tem. souber, Não tem. É vinho? É vinho? Acho que você travou aí. Travou. deu Voltou, uma voltou. travada. Acho que a gente tá cheio de Ô, energia, Carol, né? E dá nisso. deixa eu te falar. Você está cansada de ficar aqui? Você está tranquila? Não, Tá eu tranquila? não, tô Porque eu tenho uma tranquila. proposta, eu tenho uma proposta indecente. Daqui a pouquinho vai cair. Então, a gente já derrubar e a gente retomar. E aí depois podemos ficar 5 minutos, 10, porque tem um povo entrando agora e está tão interessante tudo que você está trazendo sobre esse feminino, Pode né? ser, pode Pode ser, ser para pode você? ser. É leve? Tá. Pode, Então é tá, sim, pessoal, é olha sim. aí, ó. Bora lá, vamos lá. Então,